Bom, agora nós vamos falar um pouquinho do posicionamento da escada, ou seja, a partir do momento que nós temos dois pavimentos, a gente precisa definir um elemento de ligação entre esses dois pavimentos. Esse elemento, ou ele é feito por um elevador, ou ele é feito por uma rampa, ou é uma escada, como normalmente é feito. Bom, então aqui a gente está mostrando, só para ilustrar, uma imagem, né, de uma escada integrada com a rampa. Então, algo muito bacana, né, que a gente mostra a integração, fica bonito de se ver, e ao mesmo tempo que você atende ao cadeirante, né, que tem a rampa, apesar de ser uma rampa que não tem corrimão, que às vezes é necessário para o cadeirante e no guarda-corpo, né, mas também temos as escadas aí integradas. Então nós vamos começar apresentando aqui os elementos que compõem a escada. Começando aqui na parte inferior, então nós temos aqui a largura. Vocês vão ver, por exemplo, para cada utilização que for dada para a escada, existe uma largura mínima predeterminada, a norma já estabelece isso. Nós temos esse elemento aqui que é chamado de piso, né? Então aqui é o piso da escada, ele é importante quando a gente fala de piso da escada, é essa dimensão aqui. E essa outra dimensão aqui, que está indicado também aqui, é o espelho da escada. Então são os dois elementos que vão ser utilizados aí no dimensionamento da escada, o piso e o espelho. Então aqui nós temos o piso junto com o espelho forma um degrau, então tem vários degraus. Aqui em cima nós temos o que a gente chama de patamar, que é uma área de descanso. Então recomenda-se que a cada 1,5 m de altura que você sobe na escada, que você coloque uma área de descanso, um patamar. Então esses degraus com o patamar formam então um primeiro lance da escada. Esses degraus com esse patamar formam então o segundo lance da escada. Em alguns momentos, para a gente aumentar o espaço do piso da escada, nós podemos deixar sobrar um pouquinho aqui, né, o que a gente chama de bossel, uma saliência. Isso aumenta o tamanho do piso e torna a escada aí mais fácil de ser utilizada. Aqui nós temos o guarda-corpo da escada, que é utilizado mais para proteção, né, por exigência até os corpos de bombeiro exigem que se tenha esse guarda-corpo. Normalmente esse guarda-corpo ele varia aí de 90 a 1,5 m, isso depende da exigência do corpo de bombeiros, né, se for o caso. Nós temos também aqui o corrimão, que aí ele é dimensionado de acordo com as normas de acessibilidade, né, tem uma altura específica para cada caso. Então, no momento que a gente estiver avaliando a escada, tem todos esses elementos definidos. O Código de Obras de Congonhas traz algumas informações em relação à escada. Ele fala que se a escada for de uso privativo, a largura mínima deve ser de 90 centímetros. O que é escada de uso privativo? Uma escada interna dentro da residência, então a casa de uso exclusivo da família. Se for uma escada de uso coletivo, a largura mínima é 1,20 m. Isso depende, inclusive, do espaço. Se for uma biblioteca, um prédio público, isso aumenta muito, essa largura mínima aumenta. E em casos especiais pode ter uma largura de 80 m. O que são esses casos especiais? Acesso, por exemplo, a um castelo de um reservatório, acesso à adega, uma escada de uso eventual. Então, para dimensionar a escada, a gente utiliza, conforme eu tinha falado, uma das dimensões que é o piso, né, também aqui indicado aqui. A largura mínima do piso é de 25 centímetros e o espelho, que deve ter a altura máxima de 18. Então, largura mínima de piso 25 e máxima do espelho 18. Então, esses são os limites que a gente tem que respeitar. E entre os mínimos e máximos indicados, a gente tem que atender também a essa expressão aqui, para garantir que a escada seja uma escada equilibrada. Porque às vezes você faz uma escada com piso de 25, mas, por exemplo, o espelho é muito pequeno, a escada não vai ser tão confortável assim. Okay? Então tem que atender essas normas aqui. Então, 2 vezes o tamanho do espelho
Veja aqui, 2 vezes o tamanho do espelho mais a dimensão do piso tem que ser menor que 64 e tem que ser maior também que 60. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho das tipologias de escada. Aqui é a escada de um lance só, né? Então tá os degraus aqui e estabelecendo um corte ela ficaria assim. Essa escada, quando você tem espaço apenas na direção do comprimento, ela ocupa um espaço muito grande na direção do comprimento, mas um espaço menor na direção da largura. Havendo espaço, por exemplo, num canto, a gente pode utilizar uma escada do tipo L, né? Então, conforme foi colocado aqui, colocando a quantidade de degraus que a gente entender como suficiente ou necessário para cada lance. Então, aqui nós fizemos um corte aqui, olhando essa escada em corte, a gente teria então essa parte aqui em corte e essa parte aqui em vista, conforme está apresentado aqui. A gente pode também fazer uma escada com um espaço menor, né, que é uma escada em U, conforme está sendo mostrado aqui. Então ela ocupa um espaço menor tanto na comprimento quanto na largura, né, dependendo da situação. É uma escada mais compacta, né? Então aqui a vista tridimensional da escada e aqui a projeção da escada, como a gente vê em planta. Observe aqui o seguinte, que o segundo lance da escada está tracejado. Por que disso? Porque quando você está com a planta baixa, no projeto arquitetônico, a planta baixa é como se fosse um corte a 1 metro de altura, né? A 1 metro de altura. Então, se é um corte a 1 metro de altura, esse segundo lance da escada não é visto, né? Então, a gente coloca tracejado porque a gente não está vendo ele, ok? Então aqui a escada vista em planta, da forma que deve ser apresentada. Então tem que apresentar as dimensões dos pisos, a dimensão do patamar, que normalmente é a mesma largura da escada, o número de pisos ou o número de espelhos. Então aqui no caso está sendo indicado os pisos, 1, 2, 3, 15 pisos, né? Em cada lance, né, o número de pisos é sempre uma unidade a menos do que o número de espelho. Então, por exemplo, eu tenho aqui 8 espelhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 espelhos e 7 pisos, ok? Em cada lance. Nós indicamos aqui que a escada está subindo, então a gente tem que indicar o caminho dela. Quando está descendo, a gente coloca desce e faz o sentido contrário. Aqui não está representado, mas também normalmente a gente indica também a linha de piso, né? A linha que está onde a gente vai pisar. Então aqui essa escada nós estabelecemos um corte aqui. Então essa parte está em corte, essa parte aqui fica em vista. Então vejo aqui que a escada ela deve respeitar o que? O desnível entre o piso inferior e o piso superior. Não é o pé direito. A gente tem que considerar o piso inferior e o piso superior. Então é o pé direito, que é daqui até aqui, mais a espessura da laje. Se eu pegar 2,80 e dividir pelos 16 espelhos que eu tenho, né, eu vou ter então a dimensão 17,5, que é o tamanho do espelho. Depois a gente vai mostrar um exemplo de dimensionamento para vocês verem mais claramente. Veja aqui que a escada ela tem que ser apoiada na sua parte inferior e tem que ter um apoio numa viga aqui. Essa viga ela fica nem no piso nem na laje, ela fica na metade da parede. Então nós temos que prever essa viga aqui para apoiar a escada. Aqui é uma escada em U, mas em 3 lances. E agora outras modalidades de escadas. Então aqui a gente tem uma escada com fundo indentado, com uma escada em zigue-zague, né? Uma escada que fica mais leve, ela dá um aspecto mais clean, mais limpo, né? A função é muito utilizada ultimamente. Aqui uma escada com fundo indentado e ainda em leque, né? Aqui uma escada apoiada no solo, né? Você pode fazer em concreto, ou pode fazer com bloco, né? De concreto cheio. Aqui uma escada com viga central e os degraus em balanço. Depois nós vamos ver também em detalhe como que é esse tipo de escada, depois no momento que a gente vai falando de armadura. Bom, agora vamos falar um pouquinho do dimensionamento da escada. Então,
Como é que a gente começa com o dimensionamento? Para começar o dimensionamento, eu tenho que saber o pé direito, que eu estou representando aqui por H, e o E, que é a espessura da laje. Somando o E, a espessura da laje, mais o pé direito, eu tenho um desnível do piso inferior até o piso superior. Se eu pegar esse desnível, dividir pelo tamanho do espelho, que é E, eu vou ter o número de espelho que eu vou precisar. Tá. Então eu posso chegar e estabelecer qualquer tamanho para o espelho ou qualquer número de pisos? Não, o número de pisos tem que ser um número inteiro. Não dá, por exemplo, número de piso, na verdade, não, número de espelho. Não dá, por exemplo, para colocar 3,5 espelho. Então não pode fazer 3 espelhos em tamanho normal e metade. Isso, a escada vai ficar desequilibrada, a pessoa que for andar ela pode cair, ter o risco de cair. Então todos os espelhos têm que ter o mesmo tamanho. Então tem que ser o número de espelhos inteiro. Então como é que a gente faz isso? Então não é qualquer pé direito, não é qualquer espessura da laje que a gente tem que adotar. Então o desnível, tem alguns desníveis que podem ser adotados. Isso tem que ser fixado. Como é que a gente faz isso? Então nós fazemos algumas tentativas. Por exemplo, a gente vai fazendo tentativa com o número de espelhos. Então, não é interessante, por exemplo, trabalhar com espelho, tamanho do espelho menor que 16 centímetros. Pode até trabalhar, tem gente que trabalha com 15, 14, mas fica uma escada muito leve. A pessoa, no momento que ela for andar, ela pula 2, 3 degraus, então ela perde o sentido. Então, o mínimo que a gente recomenda aqui é trabalhar com espelho 16. Então, a gente vai fazendo tentativa. Espelho com 16, depois faz uma tentativa com o espelho com tamanho 16,5. Mas, João, mas eu não posso fazer um espelho com 16,2? Até pode. No momento que o cara for marcar essa escada, ele vai errar, porque o número quebrado é muito difícil, né? Então ele pode correr o risco de errar. Então, o ideal aqui é trabalhar com o número inteiro, né? Mas até meio dá para se trabalhar. Então, trabalha com espelho 16, trabalha com espelho 16,5, trabalha com espelho 17, 17,5 até 18, que é o máximo. E aí a gente vai fazendo tentativa até encontrar o número de espelho inteiro, né, e o tamanho ideal. Então, um exemplo aqui, por exemplo, se eu utilizar um pé direito de 2,88 m e uma laje de 9,5 cm, se eu somar os dois aqui, eu vou ter 297,5. Bom, e aí eu posso agora fazer algumas tentativas para ver qual que é o número de espelho e o tamanho de espelho que me atenderia. Então, se eu trabalhar com o tamanho do espelho igual a 16, eu vou ter um número de espelhos 8,6. Não é interessante, eu tenho que ser inteiro. Se eu trabalhar com o tamanho de espelho 16,5, dividindo aqui, eu vou ter 18. É uma questão interessante, ou seja, cheguei ao número inteiro de espelhos e posso trabalhar então com um degrau de 16,5. O espelho, tamanho do espelho 16,5 e vai dar 18 espelhos em cada lance. Ou em 2 lances, ou em 3 lances, eu posso dividir, né? Se for em 3, né, vai ser 6 em cada lance. Se for em 2, vai ser 9 em cada lance. 17 já não dá certo. 17,5 também dá certo. 297,5 de 17,5 vai dar 17. Eu posso trabalhar então com 17 espelhos, por exemplo, um lance de 8, outro lance de 9, por exemplo, espelhos. 18 também não dá certo. Então tem essas duas opções aqui. Qual que eu vou adotar? Interessante adotar 17,5. Por quê? Porque com isso aqui eu posso ter uma escada com menos degraus. Então eu ficaria com um degrau a menos. Então isso pode ser que a escada fique menor em função disso. Então, adotando, né, os 17 espelhos com 17,5 de altura cada um, a gente agora tem que definir o tamanho do piso. Como é que eu vou definir o tamanho do piso? Eu vou utilizar a equação de Blondel. A equação de Blondel é aquela que nós apresentamos no início. Então, 2 vezes o tamanho do espelho mais o piso tem que ser menor que 64. Então, o tamanho do espelho 17,5, conforme nós já definimos. 2 vezes 17,5 mais P tem que ser menor ou igual a 64. Então, P menor ou igual a 64 menos 35 vai dar 29 centímetros. Então, o piso tem que ser menor ou igual, se eu for utilizar então o espelho 17,5, o piso tem que ser menor ou igual a 29 centímetros. 2 vezes o espelho mais o piso tem que ser maior ou igual a 60, é outro limite. Daqui eu chego que o piso tem que ser maior ou igual a 25 centímetros. Bom, então,
Dessa forma, eu posso falar que o piso pode ir de 25 a 29. Posso usar piso 25, 26, 27, 28 ou 29. E aí, posso escolher. Se eu quero uma escada, se eu tenho espaço para utilizar a escada, eu utilizo o piso maior possível. Se eu não tenho espaço, eu vou utilizar o 25, que é o mínimo possível. Ah, se desse aqui menos 25. Não, se desse menos 25, eu não poderia utilizar, porque o mínimo que a norma recomenda é 25. Bom, agora nós vamos então fazer os possíveis desenhos para a escada. Então, um primeiro desenho seria a escada reta, né? Então, para a escada reta nós definimos ela então em dois lances. Então, definimos aqui a largura da escada de 1 metro, o patamar na mesma largura. Somando aqui esses 7 pisos de 25 vai dar 175. Nós aqui numeramos os espelhos, colocamos um patamar. Então, uma opção seria essa, escada em uma só direção, em dois lances. Poderia fazer uma escada também L, em dois lances, né? Aí aqui a gente teria o espaço que essa escada vai ocupar. Se eu tivesse espaço, ok. Só quero usar uma escada mais compacta. Poderia fazer, por exemplo, uma escada em U. Olha aqui que eu coloquei um degrau intermediário para completar os 17. Então, essa escada ocuparia aí 3,75 m por 2. Joia, eu preciso reduzir a largura, porque eu não tenho 3,75 m. Olha, eu poderia tentar inserir mais degraus ao longo do patamar. É possível fazer isso? Sim. Eu posso fazer, a norma permite que eu faça uma divisão aqui. Então, você vai fazer a divisão, formando uma espécie de leque. Posso fazer essa divisão de forma indefinida? Não. Tem que garantir que o mínimo entre nessa linha de piso aqui, que passa pela metade aqui do piso, né? Ela, no momento que eu medir ela aqui no leque, a distância aqui entre dois espelhos tem que ser no mínimo igual a 25, igual o degrau que eu tenho aqui. Se eu garantir isso, ok. Pode ser 26, pode ser 27, então eu vou fazendo divisão. Com essa configuração aqui, é interessante isso? Em alguns casos a escada não fica tão confortável, mas é possível fazer. Mas eu consegui reduzir a escada aqui de 3,75 para 3,25, ou seja, reduzir 50 centímetros.